Vocês sabiam que tem direito a isso? A biblioteca virtual? Deixa eu pegar aqui o site para vocês. Ó, tem essa biblioteca virtual. Eu coloco no Google assim, ó, biblioteca virtual IFCE. Aí aparece aqui, ó, o primeiro que aparece para mim. O meu já está gravado, o login e a senha. Para vocês é matrícula do que acadêmico e senha do SUAP. Aí aparece a biblioteca virtual. O livro era esse aqui, ó. É esse livro aqui, pessoal. Ele é muito bom, muito bom, muito. É um dos melhores livros de engenharia de produção que eu já vi, porque ele é muito prático, esse livro. Muito prático e ele é feito na metodologia da educação à distância. Aí, em tese, você consegue lê-lo e aprender só por ele, né? Sem precisar muito de professor, essas coisas. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de livro. Essa biblioteca é gratuita, pessoal, para vocês. Essa biblioteca virtual. É o assunto da nossa aula de hoje. A gente vai ver o dimensionamento Kanban. Pessoal, o que é Kanban? A gente estava vendo na aula passada a gente estava vendo na aula passada o just in time, certo, né? Só que o just in time, ele precisa ter um gatilhozinho para que você possa ter a produção. Então, o just in time, ele vai funcionar com várias pessoas disparando a produção. Quem dispara primeiro é quem compra. O cara comprou, se comprou, vai ter que ser produzido. Então, os setores, no lugar deles irem daquele jeito bem convencional, bem comum, de ordem de produção e tudo, no Kanban é um pouquinho diferente. No Kanban, a pessoa vai justamente usar o cartão Kanban e o cartão Kanban serve como ordem de produção. Então, ele chama de cartão, ele diz que a tradução poderia ser cartão, mas não é exatamente um cartão, não. A gente vai ver. Tá? Então, o Kanban ele dá um sinal de que o outro pode produzir. Ela é uma subtécnica do Just-in-Time, o Kanban. Então, é até interessante o que ele mostra aqui depois. Só vocês lembram disso, né? Produção puxada e produção empurrada. Então, no caso do Kanban e do Just-in-Time, é produção puxada. Por quê? Porque a produção é puxada pela venda que já está feita. Não se deve, empresa que usa o Just-in-Time, ela não tem que produzir para estoque, não. Tá? Então, ela só fabrica quando está vendido já. Então, o que acontece? Ó? No Kanban também muda um pouquinho, ó, como eu estava dizendo. Na produção empurrada, você coloca do começo do processo a ordem de produção e aí começa-se a se fazer a fabricação. No caso do Kanban é diferente. Por que é diferente? Porque é o último que começa a emitir as ordens de produção, que na verdade não são exatamente ordem de produção, são os Kanbans. Então, o que acontece? Ó? Às vezes, o Kanban não é nem um cartão, é um... O cara pode simplesmente pegar um recipiente, esse recipiente, ele entrega para o setor de trás, o setor de trás sabe que tem que encher esse produto de
esse recipiente de um determinado tipo de produto. Ok? Esse livro aqui, pessoal, não tenho como compartilhar com vocês. Por quê? Porque ele está na biblioteca virtual do Instituto Federal. Aí, assim, vocês têm que fazer o quê? Vocês precisam logar na biblioteca. Mas eu acho que eu mostrei para vocês como logava. Estava compartilhado o Google. Então, vocês precisam logar na biblioteca virtual. Coloca no Google assim, Biblioteca Virtual IFCE. Aí o login é o teu que é acadêmico e a senha é a senha do SWAP. Aí eu não sei como é que vocês conseguem essa senha do SWAP, mas se vocês entrarem em contato com a biblioteca, certamente ela orienta vocês, ou então deve ter algum manual, alguma coisa que explica para vocês como é que vocês logam nessa biblioteca. Mas vocês têm direito, tá ok? Inclusive, essa biblioteca, se o livro tiver nessa biblioteca, por lei, o Instituto ele não é obrigado nem a comprar para botar na biblioteca física. E isso é pago todo mês e é caro, não é barato, não. Aí é para vocês usarem mesmo. Então, o livro é o livro da biblioteca virtual, né? Eu vou mostrar a capa aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho ele físico, ó. É um livrinho amarelo. Gestão em processos produtivos. É pequenininho, esse Gestão em. Aí ele é dessa editora aqui, Intersaberes. E não, ele não tá como se fosse livro de educação à distância, não. Mas de qualquer jeito, ele é bem tranquilo de ler, pessoal. Muita coisa que eu aprendi, que eu sei fazer bem até, eu aprendi com esse livro, pessoal. Esse capítulo de Teoria das Restrições é muito tranquilo. É um negócio que todo mundo fala, mas ninguém sabe calcular. E às vezes está em outro livro, está de um jeito complicado. Ele explica de um jeito muito simples. E eu tive contato com esse livro, está com muitos anos já, a primeira vez. Esse aqui é mais recente, mas muito bom mesmo esse livro. Deixa eu voltar para a página 87. Então, dimensionamento Kanban, como eu tinha dito para vocês, o Kanban é um cartão, pessoal. Pessoal, então o Kanban é um cartaz, né? Então, produção puxada é o quê? Você só produz quando você vende. Produção empurrada, você vende, ou você vende não, você produz e depois tenta vender. Então, a produção puxada faz parte do faz parte do Lean, na verdade. Just in Time ainda é uma subtécnica do Lean. O Kanban é uma subtécnica do Just in Time. Então, assim, a produção puxada, na hora que eu vendo, é o almoxarifado que vai ficar sabendo primeiro que eu vendi. O almoxarifado vai dando os Kanbans para os setores para trás. Para o primeiro setor. E cada setor dá o Kanban para o setor atrás, até que chega no primeiro setor e no primeiro almoxarifado, né? No almoxarifado de matéria-prima, se tiver, o ideal, se a empresa for muito radical, é que ela não tenha nem isso, e ela tenha só o quê? Ela não tenha nem o almoxarifado de produto acabado, ou nem de produto acabado, nem de matéria-prima. Ela tem o fornecedor, ela avisa para o fornecedor que fez aquela venda e o fornecedor tem que fazer aquela entrega de produtos. Porque a gente pensa que vai produzir na hora, mas não é não, pessoal. Não é exatamente na hora, não. Ela tem uma série de pedidos de produção e ela já vendeu para frente, algum tempo para frente. Então, o que acontece? Esses pedidos, eles vão entrando na fila de produção. Então, você compra hoje, mas você demora um tempo para receber. Então, ela se planeja em relação aos pedidos que ela já tem feito. Então, a gente pensa que é 100% assim, que vende na hora e fabrica exatamente na hora. Não, eu posso pedir hoje e só entrar na fila de produção depois. Então, algumas coisas que a gente pensa não é exatamente do jeito que a gente pensa, não. Então, o Kanban, eles dizem que é cartão, mas não necessariamente é cartão, é uma sinalização. Então, todo mundo vai dando o Kanban para o setor para trás, que vai fazendo a produção.
Então, tem algumas vantagens. Uma das vantagens é que nessas empresas boas, estava até conversando isso esses dias, contrata engenheiro para ser mecânico, contrata engenheiro para ser eletricista e contrata até engenheiro para ser operador de máquina e paga bem. Então, assim, essas empresas que usam o Lean, elas tendem a gestão, ela ser mais voltada mesmo para o próprio chão de fábrica. Tem isso. Então, por exemplo, lá na Gerdau, até quando acontece um acidente de trabalho, por exemplo, quem investiga não são os profissionais de segurança do trabalho, não. São os próprios operadores, os próprios operários que investigam. Obviamente que acompanhados por profissionais de segurança do trabalho. Então, assim, vários temas nessas empresas melhores são os próprios operadores que fazem, os próprios operários que fazem. Só que esse operário não dá para chamar quem está passando no meio da rua, não. É um operário mais qualificado, um operário com curso técnico, algumas vezes com curso superior também. Então, tem esse lado, né? E, como eu tinha dito para vocês, ó, tem as várias perdas de produção. O Kanban, como uma subtécnica do just-in-time, ele vai tentar justamente diminuir essas perdas, esses desperdícios. Ó. Superprodução, o que é superprodução? É produzir mais do que precisa para depois ter que esperar vender. Eles já consideram que isso é uma perda. Material em processo, o que é material em processo? É o material que está sendo produzido, são os estoques, pode ser considerado um estoque do que está sendo produzido. Eu estou fazendo uma moto, eu não terminei ainda de fabricar a moto, então, enquanto ela não termina de ser fabricada, ela é um material em processo. Estoques e transportes, tenta diminuir essas perdas aqui, que o Lean considera perda. Outros sistemas, de repente, não consideram isso nem perda, mas o modelo japonês, ele considera isso uma perda. Né? Então, ele tem algumas técnicas também, pessoal. Essas técnicas japonesas, essas subtécnicas, no geral, para você implantar é difícil, mas depois que ela está funcionando, é um negócio meio intuitivo também. Então, é assim, se a gente parar para pensar, para que coisa mais simples do que você dar um cartão para uma pessoa e a pessoa saber que porque pegou aquele cartão tem que produzir tantas peças? Então, é um negócio interessante, bem interessante mesmo. Ele simplifica para que as pessoas consigam entender. Depois que implantar é difícil, mas depois que aprendeu, é tranquilo. Então, assim, ó, o Kanban, ele dá certo em qualquer empresa? Não, não é qualquer empresa não, pessoal. É para a empresa que seja sistema seriado. Pode ser uma produção em célula, uma célula vai dando Kanban para outro, pode ser uma linha de produção, mas, por exemplo, a empresa que que trabalha por projeto, que trabalha por uma coisa que não seja tão repetitiva, então já fica mais difícil de usar o Kanban. Então é mais complicado de utilizar o Kanban quando não tem uma padronização grande. Por exemplo, dá para usar? Dá, mas é mais complicado, ele não foi feito pensando nisso. Imagina a Infraero. A Infraero ela recebe o pedido de um avião ou de alguns aviões, inclusive até a fila que você está, o lugar que você está na fila da Infraero, de compra de avião, tem um valor, pessoal. Até o valor na fila tem um valor. Você pode, entra na fila, só por você estar na fila, você pode vender esse valor da fila. Aí a Infraero ela recebe um pedido. Nesse pedido é bem personalizado o avião. E quando termina de. E vai fabricando o avião de acordo com o que o cliente está pedindo. Terminou de fabricar o avião, pode demorar
demora muito tempo, né? Demora dias, meses para fabricar um avião. Quando termina de fabricar o avião, aí entra o quê? Entra outro pedido na fila totalmente diferente. Então, assim, para aplicar o Kanban nisso é um pouquinho mais difícil. Dá, mas é mais complicado. Porque a ideia do Kanban é simplificar. Você dá um cartão e a pessoa sabe que tem que produzir pelo cartão. Ou recebe um balde, sabe que tem que encher esse balde. Então, quando não é tão homogêneo, é mais difícil de fazer o Kanban. Tá? Então, tem Kanban de movimentação e tem Kanban de produção, certo? Então, primeiro, o cliente fornecedor, você ou então outras empresas, você dá o Kanban, aí eles sabem que tem que entregar algum material para aquela empresa que está dando o Kanban, está dando a sinalização, certo? É o primeiro tipo de Kanban, que é entre uma empresa e outra. O outro Kanban, o segundo tipo de Kanban, é o Kanban de produção. É dentro de uma mesma empresa. Você dá o Kanban e o setor sabe que tem que produzir aquilo que você está pedindo no Kanban. A gente vai ver como é que faz o cálculo do Kanban. Então, aqui, pessoal, fila de espera. Ó. Então, também tem o seguinte, ó. No Kanban, ele vai utilizar uma ordem de produção, a ordem de chegada. Chegou primeiro, fabrica primeiro. Professor, é como se fosse uma religião, tem que ser radical. Eventualmente tem um que eu quero que passe na frente, que o dono quer que passe na frente, ou é uma emergência. Pode, 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 mas a técnica ela foi pensada para ser por ordem de chegada. Chegou primeiro, produz primeiro. Vai fazendo o que vai chegando primeiro. Okay? Então, o cartão, para você saber que ele chegou primeiro, você coloca ele na ordem. Então, tem um negócio chamado gestão à vista, pessoal. O que é gestão à vista? Gestão à vista, esse modelo japonês, normalmente os resultados da empresa, eles são colocados de uma maneira que todo mundo vê como é que estão os resultados da empresa. Então, o que é que acontece? Se um setor está mal, e a pessoa chegar, só quando ela olhar esse quadro de gestão à vista, ela já vai ver o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Então, é uma coisa bem transparente. A ideia é que seja transparente. Então, tem um quadro Kanban também, pessoal, que também ele mostra para a gente as ordens de produção, o que é que tem que fazer primeiro e tudo. Se organiza esses quadros. Tem empresa, pessoal, que dá o containerzinho. Aí muda de empresa para empresa. Tem empresa que realmente é o quadro. Você olha no quadro que tem que produzir, aí tem realmente um cartãozinho, parece um cartão que tem que produzir. Então, varia, não tem um jeito certo. Não é exatamente um jeito certo, não. Você tem que adaptar essa técnica para a sua empresa. Porque se você parar para pensar, é uma técnica de outro país, feito para outro tipo de povo, que não tem a mesma cultura do Brasil. Então, quando essas técnicas chegam aqui, claro que você vai tentar tirar o melhor da técnica, mas tem que adaptar alguma coisa também para a cultura brasileira, porque senão não dá certo, não funciona. Às vezes, algumas coisas são tão complexas, tem que ser simplificadas, porque às vezes as pessoas não entendem. É comum acontecer isso também. Ou às vezes o negócio é tão radical que quando chega aqui também tem que dar uma ajeitada para deixar menos radical. Tem uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante. Aquele mestre de culinária, o Jacan, ele chegou em um restaurante indiano. Aí, quando ele chegou no restaurante indiano, aí a comida era muito apimentada. Muito, muito apimentada. Aí o dono ainda ficava dizendo assim: olha, o povo aqui está num restaurante indiano, tem que comer a comida igual é na Índia. Aí o Jacan pegou e disse assim: não, você está errado.
você não está vendendo na Índia, você está vendendo no Brasil. Então, o que você tem que fazer é adaptar a sua comida para que ela fique dentro de um paladar que o brasileiro gosta. Aí ele consegue, né? Pelo menos não mostra depois. Normalmente ele consegue ajudar. Então, a mesma coisa é com técnica, pessoal. Ah, a técnica chegou aqui, eu vou aplicar tal qual é lá no Japão, provavelmente não dê certo. Aí você tem que dar uma adaptada na técnica também. Tá? Então, assim, ó, esses quadros, às vezes, eles mostram para a gente o quê? Ó? Ele mostra cores. Ó. Quando está verdinho, quando está lá no índice verdinho, está indicando que ainda tem material suficiente que pode continuar a produção. Quando está em amarelo, o que é que está dizendo? Que já está acabando o material e esse material já tem que ser produzido para não dar problema. E quando está vermelho, já tem uma chance muito grande de faltar esse material na produção. Então, o Kanban também, ele pode sinalizar o quê? Ele pode ter uma sinalização que mostre quanto tem de material no meu setor e o setor de trás que produz para mim saber já, sem nem eu colocar um cartão, vamos imaginar assim, o cartão pode ser eletrônico. Então, ele já vê quanto que tem e ele já produz o que eu preciso. Então, existe isso também. Tem vários, tem gente que já adaptou o Kanban para essa parte eletrônica também. Tem empresa que já fez isso, já fez esse tipo de adaptação. Então, é comum. Kanban, eu disse, sinalização, não necessariamente é exatamente um cartão. Okay? Então, ele mostra aí algumas quantidades no cartão Kanban. E, pessoal, também, ó, existe um detalhe. O que é que a gente viu, né? Que era a gente viu que era um setup, que é considerado pelo Lean uma das perdas. Então, setup, eu estou produzindo uma caneta azul e eu quero produzir a vermelha. Eu tenho que parar a máquina, limpar a máquina e deixar a máquina pronta para produzir a vermelha. Só que na hora que eu faço isso, o que é que acontece? Na hora que eu faço isso, eu passo um tempo sem produzir. Então, é uma perda por setup. O ideal seria o quê? Seria que toda a linha de produção já fizesse o tanto de produto certo que eu consigo vender. Professor, se isso não der certo, o que é que eu faço? Pô, se eu produzo um muito e se eu produzo outro pequeno, o que é que eu posso fazer? Se eu vendo um muito e vendo outro pouco, perdão, vendo um muito e vendo um pouco, eu posso ter o quê? Eu posso ter mais de uma máquina na que produz muito e posso ter, de repente, só uma máquina na que eu vendo pouco. Na que eu vendo muito, eu produzo muito, posso ter mais de uma máquina, mais de uma linha. Na que eu vendo muito, no lugar de ter duas linhas, mais de uma linha, eu posso ter uma máquina maior. Uma coisa vende bem menos e eu não quero fazer setup, eu posso ter uma linha menor com a máquina menor também. Então, assim, o ideal é não ter setup. Mas o que é que o Kanban diz? Olha, se eu vejo que o outro já está bem atendido, está tudo verdinho, não está faltando matéria-prima para eles, eu não estou aqui com cartão Kanban, eu preciso fazer um setup, opa, vou aproveitar essa hora para fazer o setup. Então, isso também é uma maneira de tentar eliminar a perda por setup, porque você vai fazer o setup quando aquela máquina iria parar, em tese, porque já atendeu bem a outra. Então, o Kanban faz isso. Eu acho que eu não me fiz muito claro, não. Deixa eu tentar explicar de novo. Eu estou produzindo tampinha de caneta. Tem uma fábrica de canetas, certo? Estou produzindo tampinha de caneta. Eu recebi um cartão Kanban para produzir tampinha de caneta. Eu quero fazer o setup. Estou fabricando agora tampinha de caneta vermelha. Eu sei que na próxima hora
eles estão precisando de 1.000 tampinhas de caneta vermelha. Então, eu adianto essas 1.000 tampinhas de caneta vermelha, deixo o setor da frente como se fosse com a quantidade boa de produtos dentro do Kanban que eles me pediram. Quando eles estiverem bem atendidos, eu não ia ter um tempinho ali de folga, eu posso pegar esse tempinho de folga para fazer o setup. Então, eu tenho a perda de setup no momento já que a máquina poderia estar parada. Então, o Kanban tenta fazer esse tipo de coisa. E o Kanban, pessoal, ele faz o quê? A gente tem que fazer os cálculos do Kanban, tá? Porque como é que eu sei o tanto que tem que produzir? O Kanban, ele quer que não produza. Então, a pessoa te dá um cartão ou te dá um containerzinho, aí você sabe que tem que fabricar o tanto que você pediu. Então, o Kanban, ele vai ter alguns princípios, ó. Padronização do container. Se eu peço um container, o container vai ter só aquele tipo de produto. Pessoal, como é que eu posso fazer isso? Se eu tenho uma célula, essa minha célula faz um pedaço da submontagem, faz um grupo construtivo de uma máquina, um grupo pequenininho. Na hora que ela recebe um container, se ela recebe o container amarelo, ela tem que produzir o produto A, o grupo construtivo A. Se ela recebe o container vermelho, tem que fazer o B. Se ela recebe o verde, o C. Então, esse container, ele é para ser padrão. Eu não posso ter um container que nesse container tenha mais de uma peça diferente. Então, o container já diz o quê? Que se produz aquela peça e normalmente uma quantidade fixa também de peças. É isso que o container normalmente diz. Ah, professor, pode ser de outro jeito? Pode. De repente, pode escrever mesmo no cartão a quantidade de produtos que vai ser produzida, mas aí já muda um pouquinho, você já está adaptando um pouco mais a técnica. O ideal é adaptar para você poder fazer? Mas não precisa. Quanto menos adaptar, melhor. Mas se precisar adaptar, você adapta. Aí, dimensionamento das quantidades a serem acondicionadas em cada cartão. Então, como eu disse para vocês, ó, normalmente a sinalização do Kanban, ela diz até quantos a gente vai produzir. Então, se eu recebo um cartão de uma determinada cor, não precisa ter nada escrito no cartão. Já sei que aquele cartão está me dizendo que é para eu produzir tantas unidades da peça tal. Então, aqui, ó, definição do cartão e das informações necessárias. Então, tem aqui um cartão, ó. Esse cartão aqui, no caso, é um cartão escrito. Ó. Ele está dizendo o quê? Ele já tem a designação. Ó, molde, pessoal. O que é molde? Isso aqui era para vocês terem visto na disciplina de processos produtivos. Mas uma peça de plástico, como é que é produzida uma peça de plástico? Eu pego, tem uma máquina que ela injeta plástico derretido dentro de um molde metálico. Na hora que ela injeta o plástico derretido dentro desse molde metálico, esse molde já vai ficar com o formato da peça. Ele tem o formato da peça que a gente quer. Aí é muito rápido, pessoal. É uma máquina que tem uma prensa hidráulica. Ela vai derretendo o plástico e vai colocando dentro desse molde. Aí é muito rápido mesmo. Imagina que é um molde fazendo tampinha de garrafa. Muito rápido. Ele vai fazendo assim, ó. Pum, pum, pum. Na hora que ele abre aqui, ó, a prensa hidráulica vai fazendo isso. Na hora que ele vai abrindo, toda vez que ele fecha, ele injeta aqui o plástico. Ó. Aí ele abre. Na hora que ele abre, já vai caindo a peça. Então é muito rápido. A peça já solidifica na hora e já cai na hora. Então aqui esse cartão, ele é numerado, ele diz aqui, ó, qual é o molde que vai usar e qual é a quantidade que vai ser produzida. Então, aí o dimensionamento do tamanho dos lotes. Então também, esses lotes, o ideal é que eles sejam padrão dentro do Kanban. Quanto mais simples, pessoal, quanto mais padronizado,
Quanto mais, mais regular, é mais fácil. Tudo, o ideal é que seja bem regular. Por isso que não dá tão certo para uma empresa que produz por projeto. O ideal aqui é que seja o mais regular possível no Kanban. Tudo mais regular. Para que seja coisa de visão, tudo direitinho assim, tudo desse jeito, pessoal. A ideia, para implantar isso aqui é horrível, mas depois que está implantado, é o negócio que vai mesmo, piloto automático. Então, ó, aqui um lote, ele vai gerando o quê? Ó? Ele vai gerando seus cartões Kanbans que vão permitindo que os setores produzam. Deixa eu pensar aqui uma coisa bem radical. Se um setor ele ficou sem cartão Kanban, ele para de produzir, né? Se a gente pegar pela técnica mesmo do Just in Time, pelo que o Just in Time recomenda, ficou sem cartão de produção, o setor para de produzir. Então é assim que funciona. E professor, o que é que faz? Parou de produzir? Como eu tinha dito para vocês no começo, normalmente as empresas que usam isso aqui, o grau de gestão, a qualidade de gestão que elas têm é tão absurda, é tão alto, que esse cara ele faz a manutenção na máquina, ele faz uma série de coisas, ele faz atividades administrativas na empresa. Então, mesmo quando ele para de trabalhar, tem o que ele fazer. Lá na Gerdau era assim. De propósito, sempre a Gerdau passava mais trabalho do que você aguentava fazer. Sempre. Mas aí não ficava com chicote, obviamente, né? Não tinha isso. De, vou pegar aqui o chicote, vou ficar atrás de você com o chicote. Não. Mas sempre você tinha mais trabalho do que você aguentava fazer. Por quê? Porque você nunca ficava parado. Então, mesmo que você não tivesse exatamente produzindo, mas você tinha uma série de tarefas tão grande para fazer que você nunca ficava parado. Então, assim, isso aqui, pessoal, é para a empresa top, não é para a empresa ruim, ou pelo menos que queira ser ruim. Isso é para a empresa boa. Então, vai gerar aí uma série de cartões Kanbans. Então, para a gente fazer o cálculo do cartão Kanban, a gente vai precisar desses indicadores, da capacidade de produção, vai precisar de algumas coisas, a gente vai ver aqui a fórmula e vai aprender a calcular. Pouca gente ensina, pouca gente mostra como é que calcula, mas é interessante. A demanda que tem desse produto, ó. Qual é o tempo que o container demora para circular. Então, essas coisas, esses tempos, isso aqui é que faz com que a gente calcule, consiga achar o número de containers que a gente precisa no Kanban. Vamos ver aqui, ó, o número de peças que o container guarda. Para eu calcular o número de containers, o que é que eu preciso? É a demanda que o produto tem, vezes o quê? Vezes o tempo que esse produto demora na fila de espera, aguardando, dividido pelo quê? Dividido pela capacidade do container. Então, esse é o número de containers que a gente vai precisar. Isso aqui é interessante que vocês anotem, pessoal. Vai ter no livro, mas isso aqui não vai ficar disponível para vocês, não. Vai ficar disponível na biblioteca virtual, mas não vai ficar disponível no Google Sala de Aula, né? Então, NC é o número de containers. Número de containers. O D é a demanda do produto. C é a capacidade do container. Container. E T
é o tempo que ele fica na fila de espera. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se isso tem sentido. O número de containers, o tempo que ele dê a demanda, o tanto que vai precisar produzir. Se eu preciso produzir mais, eu preciso ter mais containers. Se passa mais tempo esperando, então eu vou ter que ter mais containers também, para que eles consigam ficar lá, um esperando o outro. E se o container é grande, eu preciso de menos containers, porque cabem mais quantidade de produto, né? Cabe uma quantidade maior de produto dentro desse container. Então, aqui, esses dados aparentemente têm sentido. Pessoal, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, ó, que é bem interessante. Tem teorias que elas dizem o quê? Ó? Às vezes, técnico em segurança do trabalho, aqui no Brasil, é 1.200 horas. Lá nos Estados Unidos, quem faz mais ou menos o papel de técnico em segurança do trabalho é um curso bem curtinho, não tem nem 100 horas. Então, por que que é isso? Ah, a função é diferente? É, não é exatamente a mesma função, estuda menos também por causa disso. Mas é porque quanto mais você estuda, quanto mais você tem uma educação básica boa, menos você precisa estudar para profissionalização. Então, é mais rápido. Então, assim, tem teorias que dizem isso. Então, se você tem uma educação básica muito boa, rapidinho você se prepara para aquilo. Tem um colega meu que ele é engenheiro, ele é coordenador em uma faculdade, onde eu trabalhava antes. E ele é muito bom mesmo. Ele disse assim, Saulo, só em você olhar para uma fórmula, se você fizer análise dimensional, pegar a fórmula, der uma olhada, ver se ela tem sentido, de repente até você nem sabe direito como é que utiliza aquela fórmula, mas você consegue acertar. Então, assim, é muito interessante que quando a gente pega alguma coisa dessa, a gente faça esse tipo de análise. Porque, às vezes, é muito comum pegar a fórmula com erro agora, que é tudo com computador, às vezes a pessoa digita errado. Então, é importante que a gente veja esse tipo de coisa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui o exemplo que ele vai dar. Tem uma demanda diária de 240 peças. 240 peças. Para uma jornada de 8 horas. 8 horas. Então, no container cabem 6 peças. Seis peças no container. Vamos lá. Então, na estamparia, o Kanban fica em média 2 horas. Duas horas. O tempo de setup, de preparação de máquina, é 30 minutos. E o tempo de produção é 1 hora. Então, a movimentação... Só um segundo. A movimentação é 10 minutos. É 10 minutos. E o container, ele demora 30 minutos para ser consumido na linha de montagem.
Então, produzi um containerzinho, entreguei no outro setor, o outro setor aqui demora 30 minutos para fazer. Então, vamos ver aqui, ó. Demora 30 minutos para consumir o que eu entreguei em um container. Entreguei o container, ele pega o container, ele é o que chamam de cliente interno, que é quando você pega um serviço ou um produto dentro da própria empresa. Então, quando ele recebe, ele demora mais ou menos 30 minutos para já consumir esse container. Então, vamos lá, ó. Vamos ver isso aqui, ó. A demanda é 240 peças por 8 horas. Então, ele faz 30 peças por hora. 30 peças por hora. Esse é o Dzinho da fórmula. C, capacidade do container. Ele já deu esse valor para a gente lá, ó. 6 peças. 6 peças. E o tempo para o container, ele ir do começo até o final do circuito. Qual que é esse tempo, pessoal? O tempo é, vamos ver aqui, tudinho, ó. 2 mais meio, mais 1, mais 0,16, mais 0,5, que dá 4,16. Vamos ver aqui o que é isso, pessoal. Esses 4,16, ó. O que é esses 4,16, ó? Quando ele está na estamparia, dura 2 horas. Ok, o 2 está justificado. Tempo de preparação da máquina. Quando ele chega lá nesse canto para preparar a máquina para que ela possa produzir, também ela vai passar o quê? Mais meia hora sendo preparada e vai passar 1 hora produzindo. Então, 2 horas que ela passa esperando, mais 30 minutos que está preparando a máquina, mais 1 hora para produzir. Aí esse material andando até o ponto que ele vai ser utilizado, o container, demora 10 minutos de um setor para outro. E quando ele chega no outro setor, em meia hora acaba o container. Então, 4,16 horas. 4,16 horas que esse Kanban ele demora para chegar num setor até ser totalmente consumido no outro, gasta-se 4,16 horas. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês que se chama princípio da prudência. O que é o princípio da prudência? O princípio da prudência ele diz o seguinte: quando você está calculando alguma coisa, a não ser que você seja vendedor, aí é diferente. Mas o princípio da prudência ele diz o seguinte: se eu estou calculando alguma coisa, se for boa, eu calculo para menos. E se for ruim, eu calculo para mais. Por quê? Porque é o seguinte, se eu uso o princípio da prudência, eu calculo a coisa boa para menos, a tendência é o quê? Eu ser mais cuidadoso, eu ser mais forte, porque eu vou ter um pouco mais do que eu preciso. E a coisa ruim, se eu calcular um pouco para mais, eu vou achar que o problema é pior do que realmente é. Então, eu vou ser mais forte do que eu preciso ser e o que é ruim vai ser um pouco mais fraco do que precisa ser. Então, normalmente, isso vai dar certo. Ah, professor, isso é um estilo de vida, é coisa de coaching? Não, é não. Inclusive, por exemplo, na contabilidade, isso é um princípio mesmo de contabilidade, o princípio da prudência. Na engenharia, não chega a ser exatamente um princípio obrigatório, mas você também segue o princípio da prudência na engenharia, ok? Então, assim, tem um ciclo que percorre mais rápido, ou pode ser que ele faça isso aqui mais rápido. Então, o que é o ideal, pessoal? O ideal é que esse tempo aqui ele seja um pouco jogado para cima. Para quê? Para que na hora que eu faço o cálculo do número de containers, se eu tiver um pouco mais de containers, ótimo, beleza.
Mas se eu tiver menos containers do que precisa, pode ser que dê problema, pode ser que falte containerzinho na produção para ser usado para a produção. Então, é importante que a gente tenha sempre também isso, tá? Pessoal, vamos fazer uma análise dimensional aqui. Análise dimensional, a gente vai fazer o cálculo só com as unidades, tá certo? Ó, esse D é peças por hora. Peças por hora. Esse T, pessoal, é em horas. Hora. E esse container, esse C é a capacidade do container. Então, também é em peça. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu pego... Deixa eu ficar... Ó, não tem... Mas aqui, ó, D é peça por hora. T é hora. Eu posso cortar, ó, peça por hora, vezes hora, corto hora com hora. Então, ficou só peça aqui. Aqui em cima ficou peça, e embaixo, pessoal, é peça por container, aqui no C, ó. Ele colocou só peça, mas está errado, é peça por container. Então, em cima eu tenho peça, embaixo eu tenho peça por container. Eu posso cortar peça com peça, peça com peça, aí vai ficar assim, ó, 1 sobre container. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 1 vezes container sobre 1. 1 vezes container, container. Container sobre 1, container. Então, esse número de containers aqui está querendo saber a quantidade de containers e a unidade de containers. Então, pronto. Ó. Então, essa fórmula aqui também é coerente. Então, isso se chama análise dimensional. Tá? Então, é muito importante. Ó, quando eu fazia engenharia de produção, tinha uma disciplina que eu fiz, gestão da produção, o nome da disciplina. Era uma disciplina muito interessante. Pessoal, não tinha muita matéria, não. Às vezes eu chegava lá, tinha que ficar fazendo cálculo. E assim, engenharia de produção, tudo que eu for fazer na empresa tem uma fórmula? Cara, não tem. Engenharia de produção, ela tem meio que essa característica. Nem tudo tem fórmula, não. Então, tem coisas que você pega o que você aprendeu no curso e você vai aplicando. Então, às vezes, esse cálculo aqui do container, pode ser que eu nunca faça na vida? Pode. Mas pode ser que você faça um cálculo na empresa que não seja exatamente igual a esse cálculo. Então, é muita coisa de raciocínio mesmo, engenharia de produção, pessoal. Então, ó, se eu tenho 21 containers e cada container cabe 6, são 6 peças por container, container vezes peça por container, corto o container de cima com o container de baixo, fica só peças. 126 peças. Okay? Então, eu preciso ter aí Kanbans para produzir 126 peças, pela característica do meu processo. Tá? Então, pessoal, o ciclo de funcionamento vai ter 2 estágios. Qual é? Ó, o primeiro, pessoal, é reduzir todos os produtos do estoque final de acordo com o cliente, com o que o cliente já comprou. Então, como a gente viu, just in time, só na hora. Então, a gente não quer que tenha estoque de produto acabado. Então, em tese, só vai para o estoque o que já está vendido e para sair imediatamente. Então, aqui, ó. Depois que chegou lá no estoque, essa necessidade de entregar para o cliente, aí ele vai passando essas ordens de produção de um setor para outro através de Kanban. Como eu tinha dito para vocês, é o almoxarifado lá no final que vai dando as ordens de produção para o setor imediatamente antes, e esses setores vão dando cartões Kanban, que no fundo, são ordens de produção. Quando a pessoa vê o Kanban, ela sabe que tem que produzir aquela quantidade do produto. Então, quando ela vê o Kanban, ela sabe que tem que produzir, e vão, cada um, dando
o seu Kanban para o outro, né, para o setor que está atrás, até que chega no começo, recebe a matéria-prima e vai fazendo a produção na empresa. Então, produção puxada também, por quê? Porque é o final que vai iniciar a produção. Então, também tem a ver com esse fluxo de informações, com esse fluxo de produto. Né? Vai um fluxo de informações em forma de Kanban e volta um fluxo de produto. Então, à medida que vai produzindo, vai tirando também os Kanbans. Aí aqui, ó, tem os Kanbans, vai entregando esses Kanbans de produção, tem os Kanbans de movimentação e esses cartões eles vão circulando dentro da empresa. Como eu tinha dito para vocês, ó, quem vai emitindo os Kanbans é o final, é o almoxarifado de produto acabado. É ele que vai dando as ordens, os cartões Kanban, as ordens de produção. Okay? Então, existe outro estágio também, que os produtos eles são tirados do final da linha, a carta Kanban ela vai voltando e vai sendo feita uma montagem na sequência na sequência do que precisa fazer para produzir mesmo. Então, existe também essa possibilidade de movimentação. Tem o fluxo, são dois fluxos, pessoal, que você tem que entender. É o fluxo de informações, que vai com cartão, e o fluxo de mercadorias, que vai caminhando para frente, à medida que os setores para trás forem produzindo. Então, é assim que funciona no Kanban. Tem um fluxo de mercadorias e tem um fluxo de informações que vão funcionando dentro de uma empresa que utiliza esse modelo. Ok? Pessoal, então, o livro, passei para vocês o nome do livro, não é, eu pensei que era até, eu pensei que era um livro que já era adaptado para a educação à distância, não é, mas ele é um livro que é simples, que a leitura é simples, que os cálculos são simples. A gente está trabalhando só essa parte do Kanban, esses outros capítulos. Agora, ele é um livro meio com vários temas, ele tem um pouco disso. Ele é um livro com vários temas, a gente não vai ver todos os temas desse livro, não. Mas como eu achei que ele é o que trabalha melhor o Kanban, inclusive ele tem essa parte do cálculo, aí eu apresentei ele para vocês. Eu o apresentei para vocês. Ele está lá na biblioteca virtual, para que vocês possam pegar. Recomendo que vocês releiam esse capítulo direitinho do Kanban. Tem algumas regrinhas aqui de bom funcionamento do Kanban, que também ele dá aqui algumas recomendações. Ele ensina a fazer o cálculo, tentem refazer esse cálculo, tentem aprender direitinho, porque é isso que vai tornar vocês um bom profissional. E assim, é engraçado, eu acho muito engraçado esses livros de administração, porque eles dizem às vezes coisas óbvias, ó. Olha o que é que ele está dizendo aqui, ó. Que siga algumas orientações. Peças não conformes, produto que está quebrado, um lixo que tem ali dentro do container, alguma coisa que não seja boa, que não seja um produto que aquele próximo setor deva usar, eu tiro do Kanban. Aí o que acontece? Eu já vi empresa, pessoal, que o cara, para dar a meta de produção, o que era que o cara fazia? O cara produzia uma peça, a peça estava quebrada, ele via que a peça estava quebrada, ele pegava e botava a peça dentro do que seria o container, né? Do que seria o container no Kanban. E o cara pegava e botava a peça dentro do container e mandava para frente. Aí eu fiquei olhando assim, cara, não tá vendo que essa peça tá quebrada, que esse negócio que tá fazendo tá quebrado? Por que é que tu não tira? Aí, assim, é óbvio que é para tirar? É óbvio que é para tirar, mas o povo não tira, pessoal. O que é óbvio, muitas vezes, infelizmente, o brasileiro, infelizmente mesmo,
é tão ruim de gestão de produção que o cara não faz. É óbvio, mas ele não faz. Então, assim, o tamanho, o número de peças dentro de uma embalagem tem que ser respeitado. Claro que tem que ser respeitado. Porque se você não quer ter nem falta, nem excesso, porque o que é o Lean? O Lean ele vai tentar diminuir todas as perdas de produção. É esse o princípio do Lean. Então, assim, se eu mando um container com menos produtos do que é para ter, esse container ele não é aleatório, ele já foi calculado. Então, quando chegar no outro setor, muito provavelmente o outro setor vai parar a produção porque faltou uma matéria-prima para trás. E se eu produzo mais do que eu preciso, eu também tenho uma perda de superprodução. Vai chegar lá no outro setor e uma peça vai ficar parada porque eu produzi mais do que eu devia, né? Aí, como eu tinha dito para vocês, ó, não tem carta Kanban, não circula material. Se não tiver cartão Kanban, não pode produzir. Vai atrás de fazer outra coisa. Professor, mas não tem nada para fazer. O meu operário não tem nada para fazer. Já estamos aqui sem carta Kanban. O que é que ele vai fazer? Cara, se tiver treinamento, claro, né? Se tiver treinamento, vai fazer alguma coisa, alguma atividade que a empresa te designou, vai fazer qualquer coisa. Se não tiver nada para fazer, pega a vassoura e vai varrer o chão, vai fazer qualquer coisa. Vai limpar a máquina, vai fazer qualquer coisa. Não teve nada para fazer, pega a vassoura e vai limpar o chão. Então, assim, é isso. Vai organizar o setor, vai organizar lá onde trabalha. Então, Kanban, se for mesmo utilizar a produção puxada, tudo bem direitinho, não é para produzir sem cartão Kanban. É para seguir bem direitinho as sequências de produção, porque o próprio Kanban já vai emitir todos os cartões. Então, o cartão, muitas vezes, ele já tem. Ele pode ter a sequência de produção, ou então, por aquele produto, já se sabe qual é a sequência de produção. Então, se fabrica bem direitinho dentro da sequência. Não pode antecipar lote. Olha, eu sou do primeiro setor, eu sei que já vai chegar um cartão Kanban aqui, ou sempre pedem um determinado produto, eu vou aqui começar a produzir para quando pedirem eu já ter. Pessoal, não é a filosofia do Kanban. Se a pessoa faz isso, não, eu vou produzir sem cartão Kanban, se for, aí tem duas coisas. Se for o operador fazendo isso por conta dele, ele é para ser repreendido, se ele continuar é para ele ser demitido. Se ele estiver fazendo isso por conta dele, reiteradamente. Se for a política da empresa, não, vamos antecipar aqui o lote, vamos começar a fazer aqui alguma coisa, aí ela já não está mais usando o Kanban, não está usando mais o Just-in-Time, ela está utilizando uma tecnologia mista, né? Está utilizando um formato misto. Pode, mas não dá para dizer que está usando exatamente o Just-in-Time, ok? Agora tem, eu já vi empresa boa, Têxtil Bezerra de Menezes, é uma empresa muito boa, trabalhei lá também. O pessoal dizia até que era uma empresa japonesa, Têxtil Bezerra de Menezes. Contratou muito técnico para ser operário, principalmente mecânico, que ela estava desenvolvendo um processo produtivo muito interessante, uma época atrás. E assim, lá não era exatamente 100% produção puxada, não. Lá produzia uma parte puxada, mas eventualmente se faltasse pedido, ela não parava de produzir, não. Ela pegava o que era mais pedido, porque o PCP ele diz o que vai ser vendido, ele consegue prever o que vai ser vendido nos próximos meses. Aí já aponta o que é que vai ser vendido e adianta a produção. Só que aí, assim, beleza, tá utilizando a máquina e tudo, tá fazendo outras coisas, ótimo. Talvez seja a coisa mais acertada para eles fazerem. Mas não pode dizer que é exatamente just in time. Okay? Aí tem problema não ser exatamente just in time? Não tem. Necessariamente não tem problema, não. Só não pode dizer que é, porque aí não é verdade, né? Que é exatamente just in time. Então, assim, ó, as quantidades, de vez em quando,
esses cálculos, o engenheiro de produção, mudou a máquina, mudou alguma coisa, pode ser que mude esses valores lá que a gente utilizou na fórmula. Se trabalha com estoque de segurança, esse estoque de segurança não é bem a filosofia, né, do just-in-time, mas se trabalha com estoque de segurança, ele tem cartas separadas. Então, pode ter um cartão Kanban dizendo que faça tantas peças para estoque de segurança. Já foge um pouquinho a técnica, mas pode. Não é exatamente estar se afastando um pouquinho do Lean, mas pode. Tá? Então, assim, as cartas não é para ficar parado, é para essas cartas ficarem circulando à medida que vai sendo produzido. Terminou, perdeu uma carta, teve algum problema, essa carta tem que ser restabelecida de alguma forma para o circuito. Né? Pessoal, acontece de esconderem carta? Acontece, o cara tá doido para ir embora, mas aquela empresa diz que só pode ir embora quando tiver acabado com os cartões Kanban. Tem operário que esconde o cartão Kanban para poder ir embora. Pessoal, tem gente que quebra máquina. Tem gente que quebra máquina para poder ir embora, pessoal. É assim, e construção civil ainda é um pouco pior. Ainda é um pouco pior. Então, tem isso, pessoal. Então, assim, é uma filosofia muito bonita mesmo, assim, do Lean, do Just-in-Time. É interessante que vocês estudem cada vez mais sobre isso. Construção civil, como é um pouco mais atrasada a gestão da produção da construção civil, se você for bom nessas técnicas, conseguir adaptar para a construção civil, você vai se destacar mais ainda. E é isso, pessoal. Eu acho muito apaixonante a gestão da produção, porque é muito rápido, cara. Tu assiste essa aula aqui, tu vai trabalhar hoje, de repente, tu consegue já aplicar isso aqui amanhã. Tu assiste uma aula de engenharia civil, de engenharia mecânica, muitas vezes aquilo ali é só um tijolinho no teu conhecimento para um dia, talvez, tu conseguir aplicar em alguma coisa. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Ah, fizeram aqui uma pergunta no chat. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu não faço a frequência por aqui, pessoal. A frequência é só lá pela atividade. Faz um resumozinho da aula, entrega e não tem problema. Pessoal, não tem criança aqui, né? Assim, sendo bem sincero, né? E eu não estou aqui também para tutelar ninguém, também não estou dando sermão na colega de jeito nenhum, não é isso não, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas o que é que eu recomendo? Cara, assistiu a aula, eu não estou com muita vontade de fazer o resumo da aula, coloca lá, professor, assistir a aula presencial. Cara, eu não vou me incomodar de maneira nenhuma. Porque, assim, se você tiver falando a verdade, ótimo, não tem problema, não me incomoda. E se você estiver mentindo, pessoal, também não sou eu que vou me prejudicar, não. Porque eu já sou engenheiro de produção, né? Eu fiz o ENAD, fui muito bem no ENAD, na época que eu fiz. Né? E eu fiz o ENAD, na verdade, depois eu conto essa história para vocês. Eu fiz o ENAD, na verdade, eu fiz uma vez o ENAD na minha vida. Não foi para engenheiro de produção, foi para tecnólogo em gestão da produção, porque eu me formei nos dois. Quando eu fiz o ENAD, eu tirei a maior nota do Brasil inteiro, de tecnólogo em gestão da produção. Então, assim, eu não preciso provar nada para ninguém, né? Se você quiser enrolar lá na frequência, aí é com você, eu não estou falando para ninguém específico, não, estou falando em geral. Né? Esse você generalizando. Quem vai perder é você. Então, assim, não tem problema, pessoal. Por mim, pode colocar lá que assistiu a aula. Se tiver assistido, tá ótimo, tá tranquilo para mim. E se não tiver assistido, paciência também. Quem sou eu, né? Eu não sou detetive nem nada disso, não, tá bom? Pessoal, tudo de bom aí para vocês.